Merecimento. Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tatiane, sou terapeuta e mentora. E depois aí de um tempinho eu voltei com as lives. Bem-vindos aí para quem está entrando agora. Já dispara o aviãozinho, chame mais alguém, convide para estar aqui conosco. Eu quero falar de algo extremamente importante hoje: merecimento. Existem coisas na sua vida que não aconteceram ainda por causa desse tal de merecimento. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nesta tarde. Bora lá? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá a qualidade do som para vocês? Tá ok? Perfeito, vamos lá então. Merecimento. O que é esse tal de merecimento? Merecimento nada mais é do que a maneira como eu me vejo no mundo, como eu me vejo diante das pessoas, como eu me vejo diante das situações, como eu me vejo diante das circunstâncias da vida e principalmente como eu me vejo diante de mim mesmo, no meu íntimo, como que eu me vejo. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender de uma maneira mais fácil. O merecimento, ele está totalmente relacionado a posicionamento. A minha posição, como que eu me posiciono diante das pessoas, como que eu me posiciono diante das situações. Um exemplo bem prático. Sabe aquela pessoa, e nem é você, tá? Aquela pessoa, aquela sua amiga, aquela sua prima, aquele seu conhecido, que tem dificuldade em dizer não? É porque eu tenho certeza que você não tem essa dificuldade. Sempre é o outro, né? A pessoa que tem dificuldade em dizer não. Essa é uma dificuldade em se posicionar da maneira adequada. Porque se eu falo sim para todos o tempo todo, eu estou dizendo não para mim o tempo todo. O não, ele é muito importante, o não, ele impõe limites, o não, ele te preserva, te protege de muitos problemas. Então, a pessoa que inconscientemente não se sente merecedora, e merecedora do quê? Merecedora daquilo que é bom, merecedora do melhor que a vida tem para oferecer. Quando então a pessoa não se sente merecedora, ela tem esta dificuldade em se posicionar. Ela não consegue dizer não. Ela está sempre ali dizendo sim para todo mundo. Vamos, faz para mim, faço, me empresta, empresto, me dá, dou. Entendeu? É assim que funciona. Pessoas que possuem esse comportamento, né, essa dificuldade em dizer não, são pessoas que no seu inconsciente não se sentem merecedoras. E merecedoras do quê? Por exemplo, merecedoras de respeito. Veja bem, quando eu me respeito, eu imponho limites, consequentemente, eu digo não. Se eu me respeito, eu sei que eu mereço o melhor. Agora, quando eu não me respeito, eu não imponho limites, consequentemente, ninguém me respeita, e isso é reflexo da crença do não merecimento. Agora você pode me perguntar assim, mas Tati, como que surge essa crença do não merecimento? Uma palavra responde isso: trauma. Exatamente, trauma. Em algum momento, por algum motivo, você foi traumatizada, traumatizado e fez com que surgisse aí na sua cabecinha, no seu inconsciente, essa crença do não merecimento. Ou
uma situação ainda mais simples, digamos assim, onde alguém te disse que você não era digna, que você não tinha valor, que para você qualquer coisa estava bom, que você não presta, você não vale nada, você não é ninguém. Quem é você na fila do pão? Só alguns exemplos, tá? Do que você pode ter ouvido. E você acreditou. Sabe também aquela pessoa que durante, né, a gestação, a mãe, o pai não planejou, não queria. Você sofreu a famosa rejeição. Não existe trauma da rejeição sem a crença do não merecimento. Mas não necessariamente toda a crença do não merecimento está relacionada ao trauma da rejeição, ok? Mas será que você possui essa crença do não merecimento? A crença do não merecimento, ela pode refletir em todas as áreas da sua vida. É quando, por exemplo, você não consegue subir, crescer profissionalmente, financeiramente, porque no seu inconsciente você não se vê merecedora. Você fica ali acomodado. Fica também com muito medo. Você tem muito medo de crescer, você tem muito medo de avançar, você não ousa, você não arrisca. O medo está sempre te paralisando. E você sente medo porque você não se sente merecedora. Perceba que a crença do não merecimento, ela possui várias camadas. A dificuldade em dizer não, vários sinais, várias características, né? A dificuldade em dizer não, um medo constante. A pessoa sempre está com medo. Para tudo que ela vai fazer, ela tem medo e por causa do medo ela deixa de fazer muita coisa. E esse medo é reflexo do não merecimento. Boa tarde, bem-vinda. Será que a crença do não merecimento tem limitado você de alguma forma? Será que você que está me ouvindo é um profissional que não está tendo os resultados que você pode ter por causa da crença do não merecimento? Gente, a crença do não merecimento, ela fica muito disfarçada. A pessoa, ela não percebe. Ela acha que ela tá bem, que tá tudo ok, mas quando a gente analisa, ela tá ali presente, porque ela se disfarça, né? Então, ela se disfarça de medo, ela tá ali disfarçada na dificuldade em dizer não. Quando a gente começa a investigar de uma maneira mais profunda, isso aí, quando eu digo investigar, é no processo terapêutico, obviamente. A gente descobre que a crença do não merecimento está ali. Então você não ousa nos seus projetos, você até imagina, fica aqui na cabeça, mas você não consegue nem ao menos colocar no papel, então fica tudo muito solto. Você não executa, você não coloca em prática aquilo que você planeja, porque você acha que você não merece. E isso tá ali no seu inconsciente. Nos relacionamentos, por exemplo, você tá ali num relacionamento muito meia boca, muito mais ou menos, e você não consegue sair. Você cria para você várias desculpas, você fica ali se iludindo, achando, não, as coisas vão melhorar, né? E você tá sempre ali também apontando para o parceiro, para a parceira, ela vai melhorar, ele vai melhorar, né? Diz que mudou, pediu desculpas, se arrependeu, não, agora vai dar certo. E no entanto, você continua ali naquela situação, naquele relacionamento,
que não muda, que não melhora e mesmo assim você não consegue sair. Por quê? No seu inconsciente existe ali a crença do não merecimento. Isso também vai refletir no seu financeiro. Como que a crença do não merecimento pode refletir no meu financeiro? Quando eu trabalho, feito um burro de carga, se mata de trabalhar. Isso também é a crença do merecimento, do não merecimento, aliás, porque você acredita que você não é merecedora de uma vida leve, onde você pode trabalhar sim, ter resultado sim, ser bem remunerada sim, mas sem se matar de trabalhar. A crença, preste bem atenção nisso daqui, a crença do não merecimento está muito relacionada com o sacrifício, onde você acha que para viver, que na verdade não é viver, é apenas sobreviver, precisa ser a base de sacrifício. Então, voltando aqui na área financeira, como que a crença do não merecimento pode afetar, prejudicar as minhas finanças? É quando eu trabalho, por exemplo, trabalho muito, sou muito dedicada, só que o dinheiro vem, mas não para nas mãos. Será que já aconteceu isso com você? Você recebe ali a sua remuneração, só que o dinheiro não para. Sempre vem um imprevisto. Aí você tem que destinar o dinheiro para esse imprevisto. Quando você não é bem remunerada, vive na escassez. O dinheiro não dá para nada, você não consegue administrar aquele dinheiro com sabedoria. O dinheiro simplesmente se esvai das suas mãos. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém aí já se viu em alguma dessas situações? Compartilhem aqui comigo. Tenho muitos clientes com essa crença, por isso me chamou a atenção o título da live. Ai, que bom, Cris. Essa crença, ela é terrível. Ela paralisa a pessoa não consegue avançar, não consegue prosperar. Aí a pessoa não percebe, ela não se dá conta que existe ali no inconsciente dela a questão da crença do não merecimento. Relação com carregar culpas, exatamente. Existe muita culpa no não merecimento. Quer um exemplo? Você ali recebeu essa remuneração e tal e decidiu pegar parte daquela remuneração e investir em você. Vou investir em mim, investindo, por exemplo, em terapia. Vou investir em terapia, vou fazer terapia, vou investir na minha saúde emocional. Beleza, você se decidiu, só que você não age. Você simplesmente não consegue agendar o seu horário. E quando você agenda, você não comparece. Você inventa uma desculpa para você mesmo, surgiu um imprevisto, alguma coisa, e você não vai, você foge. É a crença do não merecimento. Ou então você investe em um curso, você até começa, só que você não consegue concluir. A pessoa que tem a crença do não merecimento, é um sacrifício terrível ela ter alguma iniciativa na vida. E quando ela tem, ela não tem a acabativa. Ou seja, ela não consegue começar. Tem muita dificuldade. E depois de muito custo, quando ela começa a iniciar algo, ela não consegue concluir. Tá fazendo sentido para vocês? Boa tarde. Tá fazendo sentido? E quando a pessoa que tem a crença do não merecimento, ela consegue fazer algo para ela, investir em algo, ela fica se sentindo culpada. Um exemplo, uma mulher casada, que é mãe, daí ela pega parte da renda, ainda que seja a renda dela, do trabalho dela, e decide investir nela, né? Como eu dei o exemplo da terapia, ou vai e faz um curso. O que acontece depois? Ela fica se sentindo culpada. Meu Deus, eu peguei esse dinheiro e investi em mim.
E ela nunca vê como investimento, outro detalhe, ela sempre vê como um gasto, como um custo, ou seja, como algo pesado. Ela nunca vê como um investimento, para ela nunca é leve, sempre é pesado destinar o dinheiro dela para algo que seja para ela, que seja benefício para ela. Sempre vai ser pesado, presta bem atenção nisso. Aí ela fica se remoendo, se martirizando, se chicoteando internamente, toda trabalhada na culpa. Ela se culpa constantemente. Isso é crença do não merecimento. E isso vai refletir no profissional, com quem é empreendedor. A crença do merecimento também está muito relacionada à sua percepção de valor, o seu valor, ou seja, o seu alto valor, né? Como que você se vê? Se você se vê com valor, ok, você não vai sofrer de não merecimento. Agora, se você tem essa crença do não merecimento, você sempre não consegue ver em você o seu devido valor, você se vê inferior aos demais, você se compara aos demais, você tem uma percepção muito negativa, consequentemente a sua estima é baixa, né? Que é a autoestima. Se você é uma empreendedora, empreendedor, empresário, você não consegue cobrar o devido pelo seu trabalho. É tudo muito baratinho, tudo na base do desconto. Você vive ali, ó, dando desconto. A sua vida é como se fosse migalhas, migalhas, migalhas. E você não consegue romper, e você não consegue crescer, e você não consegue prosperar, porque inconscientemente você não é merecedora. Isso reflete também nas suas relações interpessoais. Você se vê rodeada de pessoas que só querem te sugar, se aproveitar de você de alguma forma. Você não se vê valorizada pelas pessoas. E é óbvio que você não será valorizada mesmo pelas pessoas como você merece, porque você não se valoriza. Internamente você não consegue ver o teu valor. E isso vai refletir nas suas relações. Você só se envolve, por exemplo, em relacionamentos amorosos que são tóxicos, que são abusivos, com pessoas que te maltratam, que te não respeitam, pessoas que te traem. Você sai de um relacionamento onde te fez mal, onde você foi traída, aí você entra em outro relacionamento e você é traída de novo. Aí você sai desse relacionamento e entra em outro, onde você também não é valorizada, não é respeitada, e você é traída ou sofre algum outro tipo de abuso, que existem, né, vários tipos de abuso. Vira um ciclo, né, repetitivo de um padrão adoecido. Pessoas que sofrem dessa crença do não merecimento vivem repetindo padrões adoecidos na sua vida. Sai de um rolo e entra em outro, sai de uma situação difícil e entra em outra situação ainda pior. Aí a pessoa se vê toda enrolada em todas as áreas da vida e ela acha que é tudo o responsável, menos a crença do não merecimento. Ou seja, você considera várias possibilidades, menos o teu emocional, que está comprometido. Tudo começa na mente e tudo se resolve na mente. Tudo começa na mente e tudo se resolve na mente. Enquanto você não olhar para você mesmo, se conectar com você e encontrar aí em você as causas de todos esses conflitos, de todos esses problemas que estão aqui na sua cabecinha, lá no seu inconsciente, você não vai conseguir romper e alcançar um próximo nível e um nível
muito melhor, porque sim, você merece. Toda a pessoa é merecedora de viver aquilo que há de melhor. Concorda comigo? Se você concorda, digita eu. Obrigada, Cris. Boa tarde para quem está entrando agora. A crença do não merecimento, na grande maioria das vezes, surge quando? Na primeira infância, geralmente até os 7 anos de idade. Como eu disse inicialmente, alguém lá no seu passado, quando você era criança, fez com que você acreditasse na sua inocência e pureza de criança, que você não era merecedora. Sabe aquele comentário bobo? Você é gordinha, tá muito gordinha, hein? Tem que comer menos. Ou então, você não é muito bonita mesmo, né? Você é feinha. Tem uma coleguinha na escola, você é feia, você é chata e não sei o quê. Sabe esses comentários negativos, essas críticas? Pode ser que para você tenha sido o suficiente para te marcar negativamente, até mesmo te traumatizar, ao ponto de você acreditar que você não era merecedora. Obrigada, Cris. É aquela atenção que você quis lá na sua infância da sua mãe e você não teve. E eu não tô aqui fazendo juízo de valor de nenhuma mãe, sob hipótese alguma. Ou era aquela atenção especial que você queria de seu pai e você não teve naquele momento porque estava trabalhando, estava ocupado. Sem juízo de valor. Mas é que a criança, você na sua infância, pode ter interpretado aquela situação como um descaso, uma rejeição. Eu não sou importante mesmo para minha mãe, por isso que ela não me dá atenção. Meu pai não me ama tanto assim, por isso que ele não me dá atenção. Então eu não sou assim tão importante, eu não sou especial, eu não tenho valor. Aí você vem para a vida adulta, trazendo com você essa crença infeliz do não merecimento. Me chama lá na DM depois, Cris, pra gente conversar, tá bom? Isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Sabe aquele comentário, talvez você já tenha ouvido? Nossa, você tem tanto potencial. Eu vejo tanto potencial em você. Aí você olha para você mesmo e realmente você concorda. Eu tenho tanto potencial, mas e aí? Cadê o resultado? Cadê os frutos? Você não consegue ver esses resultados, esses frutos na sua vida, diante de todo o potencial que você tem, porque você não consegue dar os passos que você precisa dar. Você fica estagnada, paralisada, porque você não se sente merecedora. Sabe aquela pessoa que quando recebe um elogio fica toda desconcertada? Ela fica sem jeito, ela não sabe nem como agradecer o elogio, porque ela não sabe lidar com o elogio, ela não se sente merecedora. Aí você elogia, nossa, você tá com uma roupa tão linda hoje. Ela fala, eu comprei na liquidação, boba. Ela não consegue simplesmente agradecer o elogio. Aí internamente ela pensa que, tá me elogiando, mas tá sendo falsa. Tá me elogiando porque quer alguma coisa. Ela não consegue internalizar aquele elogio como uma verdade. Ela não consegue ficar feliz. Nossa, obrigada, né? Porque quando a pessoa ela tá com o emocional sadio, ela vai ficar confortável diante do elogio e ela vai agradecer com naturalidade. Ela não vai ficar assim toda sem jeito, desconcertada. Eu já vi pessoas, muitas inclusive, que quando recebem elogio, elas dão um jeito de desconstruir aquele elogio.
Aí você fala pra ela, nossa, o seu cabelo está tão bonito. Ah, tá nada, menina, tá cheio de frizz esse cabelo. Ou seja, ela desconstruiu o elogio. Aí você elogia a roupa, né? Ela fala, ah, comprei na liquidação. Desconstruiu o elogio. Ou então você fala, ah, eu acho tão bonito a maneira como você ensina tal coisa. Aí ela fala, ah, eu acho que eu tô tão ruim, acho que eu preciso melhorar tanto. Ela desconstrói o elogio, porque ela não tem essa percepção de valor dela mesma, né, que é a autopercepção. Então, olha, veja bem, coisas, sinais, né, características que acompanham essa crença do não merecimento. Algumas: dificuldade em dizer não, sentimento de culpa, ela vê a vida como tudo é um sacrifício, ela tem sentimento de inferioridade. Boa tarde para quem está entrando agora. Ela se sente insegura constantemente, medo também. E essas são apenas algumas características que estão presentes em pessoas que possuem essa crença do não merecimento. Muita insegurança. A pessoa tem muita insegurança para falar, para fazer, para se expor publicamente. Tem que, por exemplo, fazer uma apresentação na escola, faculdade, ambiente de trabalho. Ela foge. Se realmente ela precisa fazer, não tem como fugir, ela quase morre do coração. Transpira, o coração dispara, fica tremendo, fala, né, gaguejando, não consegue ter firmeza para falar. Muita ansiedade, muita insegurança, E a insegurança, né, eu falei aqui a ansiedade acompanha a insegurança. Então perceba o quanto que uma única coisa, que no caso é a crença do não merecimento, pode desencadear uma série de outras questões, outros fatores, outros sinais, outras características que só vão prejudicar, limitar a vida daquela pessoa. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Se quiserem aí compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. E se quiser perguntar também, fiquem à vontade. Estamos aí já caminhando para o final. E eu quero, finalizando já, compartilhar uma coisa aí com vocês. Eu percebo em muitas pessoas o comportamento do acomodado. Ah, qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa tá bom. Já viu isso? Não. Qualquer coisa não. Você é digna e merecedora do melhor. Do melhor. Você não tem que se contentar com qualquer coisa. Você tem que ser grata por tudo. É diferente. Grata por tudo. E gratidão é cura para as emoções. Não se esqueçam. A gratidão cura o emocional. Isso é muito importante. Tem muita gente aí adoecida emocionalmente por conta da ingratidão. Ser grata é diferente de ser acomodada. Você tem que ser grata por tudo sim, mas não pode se acomodar. A mesma palavra de Deus que diz que nós temos que ser gratos por tudo, né? Jesus disse, em tudo dai graças. Aí depois vem o apóstolo Paulo dizendo, não vos conformeis com este mundo. Não se conformem, não se amoldem. Porque nesse mundo de hoje, existe muita mentalidade da escassez. É uma mentalidade que te limita. Sendo que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, e você vai ficar aí se contentando com qualquer coisa? Não, você tem que ser grato por tudo, mas sempre sabendo que você pode romper, crescer, prosperar cada vez mais. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Nada mais terapêutico que a palavra de Deus, não é verdade? Será que você está vivendo toda essa abundância na sua vida? E para ser abundante não precisa ser milionário. Mas se você tem a mentalidade da escassez, com essa crença do não merecimento, fatalmente você não terá uma vida abundante. Fatalmente você terá uma vida escassa, limitada. Tudo começa na mente e tudo termina na mente. Agora, todos esses sinais que eu conversei aqui com vocês com relação à crença do merecimento, eu te convido a você refletir e olhar para você mesmo, para todas as áreas da sua vida e se perguntar: será que eu estou com a crença do não merecimento aqui no meu inconsciente? Por que que eu estou acomodada a essa situação na minha vida há tantos anos e nada muda? Será que é porque inconscientemente eu acho que eu não mereço algo melhor? Fiquem com essa reflexão e você que se identificou com isso, com a crença do não merecimento, eu te convido a participar comigo do grupo terapêutico Mover. É um grupo de terapia onde nós nos reunimos em várias mulheres para ali tratarmos das questões emocionais que estão limitando a sua vida. Mas você pode dizer: Tati, eu não quero participar de grupo não, eu não vou ficar à vontade, prefiro fazer terapia individual. Perfeito, só me chamar na DM, a gente agenda para você. Ou você que já participou, por exemplo, de alguns processos terapêuticos, até mesmo algumas mentorias e ainda não conseguiu ter os resultados que você quer, eu também tenho uma mentoria específica para isso. É a mentoria que eu desenvolvi, que se chama Destraumatize, onde eu vou caminhar com você, te direcionando no passo a passo no que você precisa fazer para romper com as questões que estão te impedindo de avançar e ter os resultados que você merece. Que questões são essas? São as questões emocionais. Porque você pode ter muito conhecimento, muito potencial, muita capacidade, mas se o seu emocional está comprometido, em algum momento você vai parar, você vai paralisar e não vai conseguir avançar além do que você está. Entendido? Se ficou aí alguma dúvida, pode mandar para mim. Cris, obrigada pelo carinho, muito bom ter você aqui hoje. E vamos conversando, tá? Pode mandar uma DM lá para mim. Obrigada para quem entrou. Natália. Todos que estiveram por aqui, muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva lá no meu feed e eu fico à disposição aí de vocês lá no direct. Uma boa tarde e eu pretendo voltar amanhã nesse mesmo horário para a gente continuar a falar dessas questões emocionais que tanto limitam e atrapalham a vida. Combinado? Até amanhã então e tchau, tchau!